Eu continuo aqui a minha conversa com o Rodrigo Constantino. Bom, Rodrigo, você ficou muito conhecido no país inteiro com os seus artigos, né, as suas opiniões, principalmente sobre economia e política. E quando é que começa isso realmente? Quem que foi a pessoa que viu em você esse potencial como articulista, para escrever na imprensa? Eu lembro que você passou um tempo na Veja, no começo da década passada. Como é que começou isso? A Veja já veio bem depois, na verdade, como quase tudo, né? A gente olha, quando tem algum relativo sucesso, chamemos assim, a gente costuma olhar ali o resultado e ignorar a trajetória, né? Então, assim, eu comecei a escrever muito cedo, tem até aquele livro Outliers, do Malcolm Gladwell, que fala da tese das 10.000 horas, né? Eu debatia muito no Orkut, além dessa questão que nós já falamos em casa, né, dos debates familiares, eu debatia muito no Orkut. E eu começava a escrever assim para desabafar, textos curtos e tudo, mandava para um grupo de amigos, familiares, e ali começou a sair o interesse de articular um pouco melhor em forma de artigo. Então eu uma vez encontrei num evento do Instituto Federalista, que queria criar o Partido Federalista no Brasil e tudo, era uma iniciativa do Thomas Korontai, do Paraná, e ali eu encontrei um grupo já engajado politicamente, né? E um deles, ele era ligado ao Mídia Sem Máscara, que era um site ligado ao Olavo de Carvalho. E ele falou assim, nós temos um espaço lá. Eu falei, eu escrevo artigos. Ele falou, tem interesse em publicar? Eu falei, tenho. E aí mandei para ele uns textos que eu fazia como resenha de livros, o Livro Negro do Comunismo, eu fiz uma resenha, e ele publicou. E ali eu comecei a publicar, então, no Mídia Sem Máscara. Aí um editor de uma pequena editora de Minas Gerais me ligou uma vez falando, Rodrigo, nós temos aqui um autor que gostaria de usar uns trechos desses seus textos no livro dele. Você permite? Falei, permito e vou além. Você não tem interesse em lançar um livro meu? Eu tenho vários artigos desses, a gente faz uma coletânea. Ele, tenho. Aí nasceu meu primeiro livro, Prisioneiros da Liberdade. E aí começou. Aí eu acabei saindo da JGP que eu trabalhava, isso tudo nessa época. Eu fui fazer um período sabático, escrevi um livro contra o PT, em 2005, antes do Mensalão, né, Estrela Cadente. E aí começou, não parei mais. Comecei a escrever mais textos, mais livros, comecei a fazer palestra, comecei a conciliar isso com o meu trabalho no mercado financeiro, que eu escolhi uma coisa menos demandante, um family office, que eu pudesse ter mais tempo flexível. E aí o Paulo Guedes uma vez me mandou uma mensagem falando, Rodrigo, tem um pessoal que vai criar um think tank aí, acho que vai te interessar. Eu fui na reunião, nasceu o Instituto Millennium, eu sou um dos criadores, e aí ali está junto o Roberto Irineu Marinho, o José Roberto Marinho, aliás, não, o João Roberto Marinho, e a família Tivita, da Veja. E eu entrei no radar deles. Aí um belo dia me ligou o editor do Globo, você quer ser colunista do Globo? Quero. Aí me ligou uma vez a Veja, você quer escrever para a Veja? Quero. Então aí a coisa foi indo. Mas eu comi muita grama até chegar nisso. Eu ia escrevendo para Orkut, para amigos, textos para sites menos conhecidos, depois livros pequenos, em editoras pequenas, e a coisa foi crescendo, né? Foi aumentando. Teve algum momento que você percebeu que assim, agora isso deu certo? Teve alguma virada de chave, que agora eu estou conhecido mesmo? Teve algum instante assim ou não? Acho que o grande divisor de águas, justiça seja feita, e é até legal poder falar isso, porque eu sou muito crítico hoje do trabalho deles, mas é importante ter o reconhecimento com alguma gratidão. Foi o espaço que o Globo me deu. O Globo é um dos principais veículos de comunicação do país e o maior jornal do Rio. E quando eles me ligaram me oferecendo um espaço na coluna quinzenal no início, depois chegou a ser semanal, né, aquilo ali me abriu uma baita porta, né, e eu comecei a escrever artigos. E eu lembro até de ter mudado o mindset, a postura. Porque você vira e fala assim, uma coisa é você escrever em debate no Orkut, ou então em sites, né, no Mídia Sem Máscara. Outra coisa é você falar, agora eu escrevo para um dos principais jornais do país. Você tem que filtrar melhor, você tem que tomar cuidado, ter mais responsabilidade, porque você está falando com um público muito abrangente. Então, aquilo também me ajudou a adotar uma postura mais madura diante da comunicação, né, como formador de opinião. Foram 6 anos ali também, né, no Globo, muito enriquecedores. Criei um público muito cativo, que me seguia, passou a me seguir, me elogiava, gostava muito das minhas colunas, né? E saí, um belo dia eles me ligaram e falaram, chega, todo casamento chega a um término, nós estamos te desligando. E foi numa época em que eu
já tinha escrito Esquerda Caviar como texto no Globo e virou livro depois, né? E eu estava batendo muito nos globais, né? Que, de certa forma, é o principal nicho de receita do grupo como um todo. Todo mundo sabe que o jornal não era o mais lucrativo, né? Então ali, obviamente, eu comecei a incomodar, né? É do jogo, vida que segue, mas eu sou muito grato ao espaço e à oportunidade que eles me deram. E hoje o seu ritmo de trabalho, realmente, como você falou, é alucinante, porque você escreve vários artigos e participa de vários programas ao vivo. E você acabou de criar recentemente o 4x4 junto com o Lacombe, né? Eu queria que você falasse desse seu cotidiano aí de produção, tanto de texto quanto de comentário, de participação aí. É uma loucura, né? Eu acordo cedo, durmo tarde, descanso pouco, o tempo que eu tenho eu vou tocar uma bateria para extravasar ou estou ajudando em casa aqui na arrumação ou na criação dos filhos, né? Uma já vai fazer 20 anos, está criada, mas o de quase 4 exige mais, né? Atenção. Então é muito puxado. A sorte é que eu faço rápido as coisas, então eu produzo um texto, às vezes em 15 a 30 minutos, né? Ele sai, ele brota, né? Eu vou pensando, eu leio muita coisa, né? Fico atento, o Twitter é uma ferramenta importante, e aí eu vou concatenando, vou aglutinando aquilo, criei na minha cabeça o elo, né? O começo, meio e fim, sento diante do teclado e a coisa sai, né? Então eu tenho essa sorte. Pode ser um dom, pode ser uma vocação, né? E eu tento, inclusive, seguir dessa forma, porque às vezes cansa, às vezes é desgastante, a gente está na chuva para se molhar, mas tem um desgaste natural. Ao vivo, às vezes, tem embates que são muito cansativos, né? E tudo isso, às vezes, faz você refletir. Puxa, será que eu quero isso para minha vida, né? Preciso mais tempo para a família, preciso mais tempo para esporte. E eu encaro como uma vocação. Eu falo, não, se eu tenho esse talento e se eu nasci com esse dom, deixa eu fazer isso em prol de uma causa que eu acredito e de um país que eu, de certa forma, saí, mas amo, né? Então, mas é muito intensa, assim, a rotina, né? E na minha visão, para ser muito sincero, da forma que está hoje, eu diria que não é sustentável. Então, hoje eu sei que eu abracei coisa demais. Então, em algum momento vai ter que ter um equilíbrio, né? Eu vou ter que filtrar, eu vou ter que abrir mão de coisas que eu abracei, porque eu quero abraçar tudo, mas eu sei que vai ter que acontecer ali uma coisa que são escolhas, né? Você vai ter que abrir mão de uma parte do que eu estou fazendo hoje, é inevitável. E fora isso, fora o seu trabalho, você ainda criou um outro, que foi o 4x4, que eu sei que era um sonho antigo seu de fazer esse programa, né? E não esqueça que aceito convites para entrevistas, palestras e muita coisa grátis. E o ponto é o seguinte, eu digo pouco não, porque é essa coisa, né? Não, é pela causa, eu fiz muita palestra ao longo desse período, acho que é fundamental manter sempre o pé no chão e a humildade, porque o que eu vejo de jornalista, assim como político, que fica um pouquinho em evidência, um pouquinho famoso e deixa esse troço subir a cabeça, não está no gibi. E isso é muito contrário a tudo que eu acredito. Então eu sempre coloquei na minha cabeça isso, né? Manter a pessoa que você é, a essência. É por isso que eu escrevi mais de 15 orelhas de livro, né? As pessoas pediam, eu escrevia. Alguns eu me arrependo. Eu escrevi orelha de livro do Kim Kataguiri. Você mencionou o MBL. O MBL hoje passa o dia detonando o Paulo Guedes, né? Então, eu me arrependo de algumas coisas. Mas eu aceitei muita palestra, aceitei muita entrevista. Estou começando a dizer não. Estou começando a falar, gente, por uma questão de agenda, não dá. E ainda abracei o projeto que você mencionou. Mas aí, eu confesso a todos os que estão nos acompanhando que esse é o grande carro-chefe. Se tem alguma coisa que eu gostaria de me dedicar, que me dá mais tesão, paixão, é exatamente o projeto solo. É exatamente o que eu estou fazendo por conta própria, que eu idealizei, que eu juntei a equipe, que eu viabilizei, né? E que estou vendo o profissionalismo da equipe que eu consegui formar, entregando um produto que já virou, em pouco mais de um mês, um produto aí tradicional de muitas famílias aos domingos. Então isso me dá um senso de realização muito grande e eu espero que isso só cresça. Teve um momento muito difícil nessa sua trajetória, que foi exatamente quando você foi para os Estados Unidos em 2015, foi quando exatamente a Veja
te mandou embora, né? Daí você teve que se virar. Queria que você contasse um pouquinho sobre isso. Foi bem tenso, né? Eu recebia em reais, gastava em dólar, tinha os meus 2 principais empregos estáveis, que era a Veja e já a parceria com a Gazeta do Povo, e de repente perdi a Veja, né? E eu já tinha perdido o mercado de palestras, que eu comecei a fazer mais no Brasil, algumas pagas, né? E eu falei, e agora, né? Aí eu me reinventei. Eu criei cursos online, criei um curso de economia chamado Bases de Economia, que teve 600 alunos, isso me deu uma receita expressiva à época, e criei um negócio novo, um business, né, que foi um negócio de patronos. Então, empresários, indivíduos, profissionais liberais puderam se tornar patronos meus para pagar uma mensalidade e ajudar na minha sustentação como jornalista, como formador de opinião, né, porque é um meio que nem sempre é fácil, e eu já tinha abandonado de vez o mercado financeiro à época, né? Então, foi um mecanismo que eu encontrei. Esse foi um momento muito difícil, né, realmente, mas mostra que se eu sou um vencedor na ótica de quem está nos acompanhando, isso mostra apenas que o vencedor nunca tem uma trajetória simples. Inclusive, eu digo 2 coisas acerca disso. Primeiro, evite os atalhos, né? Porque não é uma vitória de fato quando você tem ali uma trilha que te pula etapas. Segundo, porque toda vitória tem que ter derrotas no processo, esse que é o ponto. E segundo, né, justamente a ideia de que desistir não é uma opção. Desistir não é uma opção, né? Você vai encontrar percalços e você tem que ter determinação, né? Arregaçar a manga e não se abater com isso. Então foi mais ou menos o que eu fiz, né? Foi duro ali no momento, eu cheguei a questionar se ia ser viável isso. Tiveram alguns dias que eu cheguei a repensar se eu devia voltar para o mercado financeiro. E eu já tinha um nome conquistado, como formador de opinião, com Veja, Globo, tudo isso. E nessa sua vida nos Estados Unidos aí, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse cotidiano, que você foi morar aí por conta mais pela segurança que é viver aí, também por ser um país mais igualitário, né? Foi muita coisa junto, né? É curioso aqui que a gente conversa com muitos brasileiros, o que você veio? Quase todo mundo é unânime em colocar segurança entre os itens, né? Que é uma vida onde você não para no sinal, no semáforo apavorado, onde você sai com o telefone andando na rua e não é que nem na Avenida Paulista, né? É uma tranquilidade para os filhos, uma casa sem muro, isso é o básico, né? Que a gente esquece que é o básico. Mas no meu caso foi em 2015 e ali foi no ano seguinte a reeleição da Dilma, né? Então teve um fator político que é inegável. Eu olhei em outubro de 2014, eu olhei para minha mulher e falei, vamos embora, não dá mais. Além disso, eu queria ter a experiência de viver nos Estados Unidos, sempre quis. Além disso, eu já tinha alguma evidência no Brasil e no Rio de Janeiro, por exemplo, se pessoas que me admiravam me paravam para tirar foto, pessoas que não me admiravam também já me reconheciam. Isso gerava um pouco de insegurança. Minha filha já era submetida a uma escola que eu estudei, mas que mudou muito dos meus anos de aluno para os anos dela, né? Ela já era submetida a professores me difamando. Porque aqueles não era nem conservador o termo que eles usavam, né? A direita radical, esses fascistas, esses termos que eles usam, que não tem, inclusive, nenhum resquício com a história, né? Eu sou um crítico de primeira ordem do fascismo, de Mussolini, que bebeu de muita fonte marxista, mas isso é uma longa história. E a minha filha tendo que ouvir isso dentro de sala de aula. Eu olhei para minha mulher e falei, vamos embora, junta tudo isso, quero ter a experiência de morar nos Estados Unidos, não aguento a Dilma sendo reeleita, quero segurança para minha família, estou ficando conhecido, isso me gera outro fator de insegurança mais física e pessoal, com a minha integridade física. Vamos embora, vamos ter essa experiência. E estamos aqui há 6 anos. E além disso, você tem uma curiosidade que você nasceu no bicentenário da independência, né, dos Estados Unidos. Nascido em 4 de julho de 76, exatamente. E como é que você vê hoje essa rotina sua aí nos Estados Unidos? Você cogitaria mudar para o Brasil dentro de alguns anos ou quando você ficar mais velho? Isso passa pela sua cabeça ou não? Quando eu vim para cá, o meu pai mesmo falou assim, meu filho, faz tudo de forma muito experimental,
não se desfaz de tudo aqui, toma cuidado com os passos, né? Porque isso pode ser uma experiência que não vai dar muito certo, em 2 anos você volta. Eu acho que era uma torcida, viu? Às vezes eu penso assim. Né? Mas eu falei pro meu pai assim, pai, eu tô ciente que eu vou e a princípio não é para voltar. Mas vamos ver, né? Então, assim, o futuro a Deus pertence. O que eu digo é o seguinte, em alguns momentos eu cogitei. Profissionalmente falando, eu sei que se eu estivesse em São Paulo, ia ter uma avenida de oportunidades aberta para mim ali. Porque você é aquela coisa, né? Você está inserido no dia a dia, você vai num restaurante, você encontra um empresário tal, você vai lá e encontra o diretor do outro veículo de comunicação e tem alguém que surge uma ideia, você está no buchicho. Isso tudo é impossível saber o que eu já deixei de oportunidade na mesa por conta de estar longe. Por outro lado, me deu também outras oportunidades. Eu estou olhando de longe, isso me dá uma visão mais panorâmica, eu tenho às vezes mais ousadia em criticar, porque apesar de que eu olho alguns pares aí com a mesma coragem, mas sabe como é que é? Hoje em dia tá meio esquisito essa coisa de criticar poderes. Então, assim, eu não sei o futuro, eu não sei. E aí tem um outro lado da moeda, aqui a classe média americana está acostumada com um padrão que a classe alta no Brasil, da qual eu faço parte, claro, não vou fingir, né, simular uma falsidade, né? Você tem empregado, aliás, basta ser classe média no Brasil, tem apartamento de 2 cômodos com dependência no Brasil, né? Então, no Brasil você tem certas comodidades, certos confortos, que a classe média aqui não tem. Com um filho pequeno, às vezes a esposa questiona, meu Deus do céu, a gente fez a coisa certa, é muito punk. Esses americanos estão acostumados, nós não. É muita pedreira, você tem que criar um filho de 3 anos sozinha, sem a família estar aqui para te ajudar, sem o auxílio de um avô, de uma avó. Trabalhando na casa o tempo inteiro, trabalhando fora, né, que ela me ajuda, inclusive nessas lives, nesses programas solos. Então, assim, é tudo muito puxado, mas tem as suas grandes vantagens também. Então, o futuro a Deus pertence, mas eu estou bem aqui onde eu estou. Tá certo, a gente vai fazer então mais um intervalo, o programa volta daqui a pouco, até já.